Olá, sou o professor Wagner, de Biologia. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre métodos contraceptíveis, né? E o que são métodos contraceptíveis, né? Métodos contraceptíveis são técnicas físicas ou químicas, né? Que a gente chama de barreira física ou barreira química, para evitar uma possível gravidez, né? Então, dentro do conceito histórico, né, da população, a população vem e se programa do aspecto familiar, né? Que seria o aspecto familiar, tá? O aspecto familiar seria de você, é, como que eu posso falar, já projetar a sua família, o tamanho da sua família. Como assim o tamanho da sua família? A quantidade de filhos que um casal vai ter. Antigamente não, se vocês perguntarem para os pais de vocês, né, os mais antigos, avós e tios, né, eles vão falar, nossa, eu tive 6, 8 irmãos, minha mãe teve 10 filhos. Isso é muito comum no Nordeste, muito comum nas regiões assim que eu falei, Nordeste, regiões de muita pobreza também, porque não há um planejamento familiar, né? Então isso se dá, as pessoas não se cuidam, não tem preservativo, não tem um acompanhamento médico, uma orientação para que eles possam ter aquele controle familiar de acordo com a realidade de cada família. Por exemplo, eu não posso ter 6 filhos se eu não tenho condições financeiras de manter esses filhos, de dar uma boa qualidade de vida, entendeu? De dar uma vida boa para essas crianças. Então é por isso que vem a questão do planejamento familiar, tá? Então a gente vai estar entendendo nessa aula quais são esses métodos contraceptivos para facilitar a vida das pessoas, né? Para que as pessoas possam tomar decisões certas quando há o ato sexual, quando há relação sexual, que seja uma relação sexual segura, planejada, para que evite que ocorra o quê? Um filho indesejado. Não que o filho seja não é bom no momento certo, para as pessoas certas. É como eu falei, não adianta trazer um filho no mundo se você não vai ter condições de criá-lo, de cuidar, de dar carinho, dar amor e mantê-lo, né? Como todos a gente conhece como tem que ser, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai estar entendendo alguns aspectos, né? Os principais métodos contraceptivos que nós temos é o método comportamental e o método de barreira, né? O método comportamental é a tabelinha, temperatura basal na mulher e o coito, interrompido, né? Que a gente vai falar sobre isso. Método de barreira é o preservativo feminino, né? Ou femidon, que chama. Diafragma vaginal, que é o DIU, dispositivo intrauterino, que tem espermicida. Ah, essa palavra espermicida, vocês vão ouvir muito. Palavra espermicida é a mesma ideia da palavra inseticida. O que é? Matar inseto. Então, espermicida, matar espermatozoide. Ou seja, espermatozoide, ao entrar no corpo da mulher, lá no DIU tem uma estrutura, também ela coloca que é espermicida que mata espermatozoide. Também tem na camisinha, né? Aquele óleo que a vocês aí que tiveram a oportunidade de abrir um preservativo, né? Tem um óleo lá dentro desse preservativo. Esse óleo, além dele usar para lubrificação para facilitar a penetração na vagina, ele tem um produto químico chamado de espermicida. Então, quando o homem ejacula dentro da camisinha, aquele líquido que tem espermicida começa a matar os espermatozoides. Porque se caso a camisinha estourar, né, durante o ato sexual, depois do homem ter ejaculado, pode ser que ocorra que os espermatozoides começam a morrer devido a esse espermicida, tá bom? Nós temos também o método hormonal, que é o comprimido, a pílula. As meninas conhecem muito, as mães de vocês podem perguntar para elas, elas vão ajudar. Que o comprimido nada mais é que uma pílula que você toma por dia para evitar a gravidez, porque ela já é hormonal, ela atua nos hormônios da mulher, impedindo que a mulher, por exemplo, ovula, né? Fazer a ovulação para liberar um óvulo que vai se fixar no útero, né? Tem a injeção, implante, adesivo, então tem vários. Tem mulher que injeta, toma como se fosse uma injeção que dura um mês inteiro, impedindo que ela engravide. Tem implante que ela coloca
um método hormonal que é como se fosse do tamanho de uma agulha debaixo da subpele, da pele, da derme, da epiderme, né? Desculpa, subpele, mas epiderme. E ele vai liberando substância na corrente sanguínea. E adesivo, um adesivo. Parece aquele salompa, ó, parece um adesivo mesmo. E gruda na pele e vai liberando substância pela pele, a corrente sanguínea, que é nada mais para controle hormonal. E os métodos cirúrgicos, esses aí são quando a pessoa já tem uma quantidade de filho, né? Tipo, eu tenho 2, 3 filhos, não quero mais engravidar a minha esposa, aí eu faço o método cirúrgico definitivo, né? Que na mulher chama-se de laqueadura, que é a ligação das tubas, né? Que é a ligação das tubas é quando eles rompem a tuba uterina entre o ovário e o útero. Tem a tuba uterina no desenho que vocês lembram que eu passei? Então ele rompe, ali não tem como passar, né? Então não tem como passar o óvulo ali, né? E no homem é vasectomia, né? Eles fazem um pequeno corte no ducto deferente que leva o espermatozoide do testículo para fora do pênis. Então, nesse caso, nessa situação, não há como engravidar, porque tanto o material genético masculino e o material genético feminino não consegue sair do corpo e ali fica e não tem como engravidar, tá bom? Então vamos lá, vamos entender alguns conceitos, tá bom? Bem legal essa aula. Bom, o método do período seguro, ou tabelinha, é um método muito utilizado desde a época da modernidade, antes da modernidade do homem, né? Na época, assim, da antiguidade, já se usava essa barreira, já estudava. Então, o que é o método da tabelinha? A mulher conta lá o período, lembra que eu falei que tem 28 dias, o período menstrual da mulher? Então, nesse período menstrual da mulher, ela tem um período fértil, né, que ela sabe que ela vai ovular. Então, nesse caso, ela sabe que nessa data, nessa semana de ovulação, nesses 10 dias durante um mês, então o mês tem 30, e desses 30 ela vai pegar 10 dias, é o meio certinho onde ela não pode transar nem 5 para menos, nem 5 para mais. Por quê? Porque se ocorrer que o homem ejacule dentro dela, libera espermatozoide, pode ser que ela engravide. Então, a tabelinha é muito usada por religiosos, que não pode usar preservativo por algum motivo, né? Mas só que tem uns problemas na tabelinha. Ela pode trazer aquela falsa sensação de segurança. Mas se o corpo da mulher tiver desregularizada a questão hormonal, pode ser que a tabela falhe e a mulher engravide. Então, assim, não é muito utilizado hoje em dia, mas ainda tem mulher que usa. Então, o que ela faz? Ela sabe que naquela semana ela tá para engravidar, ela pode engravidar, então ela fala para o marido: olha, não vamos transar porque eu não quero engravidar. E aí não transa, né? Ou transa com camisinha, tudo bem? Então esse é o método da tabelinha, tá bom? Bem interessante, né? Ainda é usado, galera, ainda é usado. Tem pessoas que usam. Então, coito interrompido. O que é o coito interrompido, né? Tá. Aqui em cima também tem o desenho aqui do período da evolução da ovulação, tá? Não, evolução é coisa de evoluir de animais, plantas e nós. Ovulação, então, é quando a mulher está apto a liberar o óvulo. Aí cai na tabelinha, então lá, inseguro, período fértil. Tá vendo lá no gráfico aqui que eu estou mostrando? Então, nesse caso do período fértil, a mulher não pode transar, não pode ter relação sexual. Tá vendo? Então, antes do dia 12, depois do dia 16, ela pode transar sem preservativo, mesmo que se o cara ejacular dentro dela, o parceiro não vai engravidar, tá bom? E o que é o coito interrompido? O coito interrompido é a situação que dá para o homem, para vocês aí, meninos, né, principalmente. Por quê? Porque é a sensação. Então, o homem tá lá transando com a mulher sem preservativo, tá fazendo sexo normal, e quando ele sente que ele vai ejacular dentro da mulher, né, para quem não lembra aquela palavra, a gente conhece muito popularmente como gozar dentro. Essa ejaculação interna dentro da cavidade vaginal da mulher leva ao engravidamento se a mulher estiver no período fértil. Então, o que acontece? Acontece que o homem, biologicamente, ele sente quando vai sair espermatozoide, ou seja, quando ele vai ejacular, quando vai sair o material genético do seu pênis. E nesse caso, o que ocorre? Ele faz o coito interrompido. Em vez de ele jogar dentro da vagina da mulher, internamente ele tira para fora e joga para fora. Por isso chama de coito interrompido, que ele interrompe na hora que vai sair o espermatozoide, tipo alguns segundos antes, 3, 5 segundos, ele sente o corpo do homem avisa quando vai sair, né?
contração muscular, aumento de temperatura, tudo isso, sensação, né, térmica, né, de prazer, etc. Então o homem tira e joga para fora, evitando que engravide. Mas muitas vezes erra, né? O homem não tem esse, ele pode ter um problema dele não ter esse controle fisiológico do seu sistema reprodutor. E aí ele acaba, na hora que ele vai tirar, ele tira, mas um pouco desse espermatozoide já caiu dentro da mulher. Então é pouco, já é suficiente para engravidar. Então não é muito adequado a usar, né? Então é muito perigoso. Os homens ainda usam muito. Por que que eu tô falando isso? Tanto da tabelinha quanto do coiterro, que nós temos tanto mulher e homem que não gosta de usar preservativo e tem mulher que não toma anticoncepcional por vários motivos, tá? Porque pode trazer alguns problemas para a mulher, que a gente vai ver agora. Outra coisa interessante é a pílula anticoncepcional, né? Então ela funciona dentro do ciclo da mulher, né? De 28 dias, né? Então, ó, a pílula anticoncepcional contém uma mistura de estrogênio e progesterona, ou seja, dentro da pílula do dia seguinte já tem o hormônio que a mulher produz. Então ela já produz progesterona e estrogênio, mas ela toma essa pílula que também tem esse hormônio, né? Tem esse hormônio que ajuda na regulação do ciclo. Então, o que acontece que essa concentração de hormônio a mais no corpo da mulher inibe a ovulação. Então a mulher necessita tomar uma pílula diariamente por 21 dias. Então ela toma 21 dias e depois ela para. Então para por 7 dias, tempo que ocorre a menstruação. Por quê? Se a mulher tomar direto, dependendo, ela não menstrua. E isso pode trazer problema fisiológico para ela, até problema de saúde. Problemas graves, né? Tem mulher que teve trombose, pode ter desenvolvimento de câncer, né? Alguns problemas, tem mulher que sofre aumento de peso, retenção de líquido, pode se trazer alguns problemas. É por isso que tem mulher que não gosta de tomar anticoncepcional, prefere que o marido use camisinha ou ela use outros métodos, né? A tabelinha, por exemplo, né? Mas a pílula anticoncepcional ainda é muito usado, principalmente por mulheres mais novas e jovens, né? Que sai aí, às vezes transa sem camisinha e acaba não engravidando devido ao uso do anticoncepcional, né? Mas também pode trazer problemas ao longo do tempo, tá? Somente o médico pode autorizar qual anticoncepcional tomar, né? E que forma tomar, né? Se pode aplicar, se é de cá. Então, assim, são vários problemas que tem que levar em consideração, né? Então é bem interessante. Preservativo ou camisinha, nós temos dois tipos, preservativo feminino e a camisinha. O preservativo feminino tem mulher que usa, anda até na bolsa, né? Mas assim, é complicado porque a mulher tem que desenrolar todo aquele material, que é um material láctico, né? De borracha, e colocar lá, introduzir dentro do canal da vagina dela e ir lá modelar para que o homem possa ter relação sexual. Nesse caso, não se pode usar tanto a mulher e o homem. Um ou usa o outro não. Se a mulher usar preservativo feminino, o homem não pode usar, porque as duas juntas pode estourar e trazer complicação, né? O mais indicado é que o homem use o preservativo, né? Porque ele é o método barreira física, porque a gente pega, a gente sente. Barreira física, é o método mais seguro, além de previne contra a gravidez, previne contra doenças DST, doença sexualmente transmissível, AIDS, sífilis, gonorreia, candidíase e por aí vai. Então é muito importante usarem. Quem não é casado, não tem uma parceira fixa, né? Por exemplo, o que é parceira fixa? Um pai casado com a mãe, ou um namorado com a namorada e não trai, eles vivem juntos. Só tem eles de relacionamento. Então, de repente, eles transam sem preservativo porque eles sentem segurança. Agora, o jovem que sai à noite, conhece uma menina à noite, ali mesmo, naquele primeiro momento já vão transar, há um risco de se pegar uma doença. Então, nesse caso, a necessidade de usar preservativo, camisinha ou camisinha feminina, depende da situação, tá bom? Então é muito importante. Dentro da camisinha, como eu expliquei, ele tem um óleo lubrificante que usa para lubrificar o canal vaginal e ali dentro tem uma estrutura que a gente chama de espermicida que mata o espermatozoide. Então, se o cara ejacula dentro da camisinha, aquele espermaticida que está junto com aquele óleo começa a matar os espermatozoides, evitando que por acaso a camisinha fure e o espermatozoide caia dentro do canal vaginal da mulher. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Vamos lá, vamos avançar, vamos avançar.
Então, continuando, a gente está vendo aqui, então, depósito para o esperma, aquela ponta da camisinha é ali que se encontra o depósito, o espermatozoide fica ali dentro, né? E ali age a ação do espermicida, tudo bem? Então a gente tem que ter essa ideia, né? Quando vocês são novos, pequenos, mas quando se iniciar o ato sexual mais para frente, com um pouco mais de idade, pensar na camisinha como a melhor barreira física, tá bom? Para evitar problemas como gravidez e principalmente a doenças sexualmente transmissíveis, né? Dispositivo intrauterino, também é uma barreira física, chamado de DIU. É uma peça de plástico ou metal que é colocado dentro do útero da mulher. Nesse caso, possui várias formas, espiral, laço, etc. É colocado dentro do útero. Nesse caso, colocado dentro do útero da mulher, evita que o espermatozoide consiga. Então, coloca o DIU, né? O DIU está lá dentro, e evita que o espermatozoide encontre o óvulo dentro do útero da mulher. Então o homem goza dentro, né? Ou seja, libera o espermatozoide dentro do corpo da mulher, o material genético, e esses espermatozoides lá, tentando encontrar o óvulo, não encontra porque ele não consegue adentrar ao local onde está o óvulo, tá? Então é uma barreira bem precisa, mas é colocado pelo médico, né? Então a mulher vai, o médico, nesse caso, vai lá e faz esse processo. A mulher não pode pôr em casa. Então tá aqui, ó, o desenho. É um exemplo aqui, ó. Tá vendo lá? Esse material? Esse material é um material que evita que o espermatozoide, no caso, encontre o óvulo dentro da tuba uterina. Então, tá vendo como que é? Parece um araminho mesmo. Fica lá preso dentro lá do canal vaginal e depois de um tempo é retirado pelo médico, né? Então, todo um processo aí importante aí na prevenção de gravidez indesejada, tá? Então, aqui tem os modelos, né? Tem os modelos, né? O DIU intrauterino, né? O BEL, os três tipos de DIU, né? Cada mulher vai se adaptar e o médico vai determinar qual é o melhor para cada situação, tudo bem? É bem interessante, hein? Vamos continuar então. Aí a gente avança mais, a gente está olhando agora aqui a vasectomia. Nesse caso da vasectomia, esse método é um método, né, que a gente fala, é um método realizado através de uma pequena cirurgia. Nesse caso já ocorre uma cirurgia, é uma interferência médica cirúrgica. Nesse caso, tem que tomar uma decisão correta para não engravidar, então a gente não vai ter mais filho. Então vamos fazer esse processo, porque depois de um tempo não tem mais volta. Olha lá como que é o desenho. Vocês estão vendo? Sai do testículo, sai o ducto deferente, o canal deferente. E o médico vai lá e corta esse canal, faz uma cirurgia, aí ele faz lá uma pinça, né, que a gente chama de um ponto falso, e fica lá. E aí o espermatozoide não se adentra ao canal da uretra, do pênis, para sair para o corpo da mulher. Ah, o cara deixa de ter prazer? Não, porque o prazer não tem nada a ver com o espermatozoide. O prazer é uma sensação de vários fatores biológicos que ocorrem no sistema reprodutor masculino e com o sistema nervoso central, tá bom? Então não tem nada a ver. A diferença é que vai sair material, não vai sair material genético, vai sair o material como líquido seminal, líquido prostático, vai sair um líquido, mas não vai sair os espermatozoides, tudo bem? Outro exemplo aqui que nós temos é a ligadura das tubas uterinas, chamado de laqueadura. Também uma cirurgia, olha lá embaixo. Há um rompimento também das tubas uterinas, sem levar, no caso, problemas para a mulher. Algumas bibliografias falam que traz sim. Existem mulheres que desenvolvem algumas doenças devido a esse problema, né, de laqueadura. O certo mesmo é o homem fazer. Então o casal tá lá. Tem o homem e tem a mulher. Tem 3, 4 filhos. Aí o homem fala, eu não quero ter mais filho. A mulher também não. É mais fácil o homem, porque não tem problema. Até hoje não tem um registro de problema que o homem fez por fazer vasectomia, mas para a mulher já tem, já teve vários problemas aí relacionado a essa laqueadura, que é o rompimento das tubas uterinas, que é muito mais invasivo do que no homem, entendeu? Então dá mais problema na mulher do que no homem. O homem quase hoje nunca teve um problema sobre vasectomia. Mas é o mesmo processo, olha lá, eles rompem a tuba uterina, então o espermatozoide adentra o útero e quando ele chega lá para encontrar o óvulo perto do ovário, não vai encontrar. Por quê? Porque o óvulo não sai. Então o espermatozoide fica lá, depois de 4, 5 dias no corpo da mulher, ele morre e é eliminado
pelo próprio corpo da mulher, tudo bem? Então, esses daqui são os exemplos que nós temos aqui desse processo do sistema reprodutor na questão dos métodos anticoncepcional, anticontraceptíveis, barreira física, camisinha, né? Barreira química, anticoncepcional, pílula do dia seguinte, que eu não falei, tá? Tá. Pílula do dia seguinte funciona assim. Supõe-se que o homem teve a relação sexual, a mulher não usa anticoncepcional e o homem não usou a camisinha. E aí o cara ejaculou dentro da mulher, gozou dentro da mulher, ejaculou. Nesse caso, a mulher sabe que pode ficar grávida. O que ela faz? Ela vai na farmácia, ela compra uma pílula do dia seguinte, que nada mais é do que é como se ela tomasse todos os anticoncepcional de uma vez só. Isso faz um processo biológico tão forte no corpo da mulher que evita que a mulher fique grávida, que ela expulsa o óvulo, ela faz uma contração uterina, faz todo um processo aí, há sangramento. Então, assim, é muito usado, mas não indicado, só em caso de emergência mesmo. Então, só para finalizar, é importante então o que, galera? É importante para a aula entender os métodos contraceptíveis, entender o que é método físico, método químico, método cirúrgico, tá? E entender que ele não é somente para gravidez, mas sim também para as DST. Quando a gente falar em DST, só dois métodos é importante, só o único método importante para combater a DST é o método físico, camisinha masculina e feminina, tá bom? Se eu for falar de gravidez, evitar a gravidez indesejada, aí já entra todos os outros métodos que nós estudamos, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.